Olá, a gente está aqui nesse evento que marca os 90 anos do professor Modesto Carvalhosa, mas a gente também falando sobre direito, sobre direitos, sobre muitos avanços que o nosso país precisa. Vou trazer aqui o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro, foi ministro duas vezes, grande amigo do professor Carvalhosa, Francisco Rezec. É um prazer ter o senhor aqui junto com a gente. E a obra do professor Modesto Carvalhosa é, vamos dizer, extensa. Ele tem muitas ideias, principalmente para o Brasil. Eu sou jornalista. Para mim, a principal coisa dele é a grande capacidade que ele tem de conviver com pessoas com ideias diferentes. Para o senhor, qual que é a grande marca de proposta que o professor Modesto tem hoje? Veja, Madeleine, eu duvido que exista na história do direito brasileiro, na história da cidadania brasileira, uma personalidade que tenha conseguido partir do seu profundo conhecimento científico do direito privado, da sua prática na advocacia e em várias frentes do direito comercial, do direito civil, do direito empresarial, para se tornar, no decurso do tempo, uma personalidade de domínio circular da ciência do direito e da ciência política. Ninguém com uma formação original no direito privado deu tantas lições de cidadania, de direito público, de direito constitucional, e isso com algum pioneirismo em várias áreas. A questão, por exemplo, do direito ambiental. A questão, o Modesto Carvalhosa, que veio a ser um ambientalista pioneiro em várias coisas, como a questão do tombamento de certos bens de raiz do território brasileiro, e, enfim, a sua obstinação pela integridade, a sua obstinação pela seriedade no trato da coisa pública, num país tão pontilhado de corruptos ao longo da sua história. Desde o Império e com maior frequência ainda no período republicano que atravessamos nesses últimos cento e tantos anos. Não se viu tamanha coragem, sem dúvida, mas tamanha percussiência científica no trato do tema da corrupção, no trato do tema do exercício digno da função pública, no fustigamento, na hostilidade constante a toda espécie de malversação daquilo que é público, daquilo que pertence ao Estado, daquilo que pertence à sociedade brasileira. Agora, é importante destacar que muitos se dedicam a causas desse gênero e assumem um comportamento, às vezes, quixotesco, perdendo o rigor científico com que a matéria do direito deve ser tratada. Isso nunca aconteceu com Modesto Carvalhosa. O rigor científico das suas análises, a seriedade intelectual das suas análises, é algo que o país inteiro reconhece e proclama. E tem esse lado. Pois não. Isso que o senhor está falando, eu vejo também por um lado humano, porque o professor Carvalhosa, ele gosta de gente, ele gosta de novidade, ele gosta de mudança. Eu vivo dizendo que ele é um enfant terrible, ele gosta de provocar. Então, ele não fica, vamos dizer, tentado ao moralismo, porque o moralismo esvazia o caráter científico e a nossa ligação com a realidade. Ele consegue entender a mudança da alma humana e daí pegar a ciência do direito privado, que é onde dói no ser humano é o bolso. Ele consegue pegar isso e aplicar a regras de comportamento humano
onde tem muita tentação, né? Sim, sim. E isso sempre com uma enorme coragem no domínio da política. Ele é um dos signatários da Carta aos Brasileiros, de 1977. Ele assumiu sempre posições de vanguarda no domínio da contestação do Estado autoritário e do reclamo insistente na volta ao Estado de Direito, ao Estado democrático de direito, e ele nunca o fez num tom declamatório. Esse é o ponto. Nunca o fez com a demagogia poética em que tantos embarcam neste país, e em outros também, mas sobretudo neste, a demagogia declamatória a que alguns se entregam quando cuidam da questão da definição política do Estado, das instituições. E veja, a veia crítica de Modesto Carvalhosa sempre foi ecumênica. É um homem que, enfim, lançou a sua crítica ácida, percussiente, feroz às vezes, contra todas as disfunções, contra todas as mazelas dos três poderes da República. Não de um deles ou de dois deles, como é frequente, mas dos três poderes da República. Nada naquela praça em Brasília escapou à crítica sempre construtiva de Modesto Carvalhosa. Eu insisto também nisso, sempre construtiva, porque ele nunca se limitou a uma crítica que visasse simplesmente a denunciar a ironia e o despreparo. Ele sempre propôs alguma coisa. Sempre disse, enfim, aquilo que estava errado, aquilo que estava abusivo, absurdo, e sempre jogou na mesa uma proposta sobre aquilo que deveria ser a nossa realidade. A sua proposta de Constituição é um exemplo disso. Ou seja, existem várias questões ali controvertidas que poderiam merecer mas nunca se viu um trabalho tão bem nascido de proposta de Constituição. E tão digno, então, de ser debatido e trabalhado pelas melhores cabeças que o país possui. Ou seja, não é uma aventura, não é um passatempo, não é um hobby, é uma proposta extremamente estudada de uma nova Constituição para o Brasil a partir de tudo aquilo que ouvimos desde 1988 sobre os inconvenientes que a Carta lança na vida dos brasileiros e do Estado brasileiro, por força, talvez, de alguns devaneios. A Constituinte de 1988 trabalhou sob 1000 influências, sob 1000 pressões, sob dezenas de lobbies, e, por conta disso, muita coisa se lançou no texto de 1988 que, enfim, permite que, a partir desse texto, se pense em alguma coisa melhor. O próprio doutor Ulisses, no célebre discurso de apresentação da Carta, da Constituição Cidadã, ele admitiu isso. Descumpri-la nunca, sim, descumpri-la nunca, mas criticá-la, tentar melhorá-la, denunciar os seus equívocos, sempre, sempre. Foi admitido isso pelo padrinho da Constituição de 88, Ulisses Guimarães. E foi nesse sentido, enfim, foi certamente à luz dessa licença concessiva de Ulisses Guimarães na época que muitos brasileiros propuseram, alguns com maior amplitude e rigor, outros de modo um pouco mais ligeiro, mudanças da Constituição. E a proposta de Modesto Carvalhosa é, sem dúvida alguma, aquela que mais convence, que mais insistentemente convida a um debate. Quando se prepara, então, a celebração do aniversário de 90 anos desse notável jurista,
que todos esperamos festejar durante muitos anos mais, porque a sua vitalidade intelectual e física é ainda hoje uma coisa incomparável. Quando se celebra esse aniversário que desejamos todos repetir por muitos anos mais, é hora de honrar Modesto Carvalhosa com tudo aquilo que ele merece em matéria de apreciação, de admiração, de veneração mesmo da sociedade brasileira, dos juristas do Brasil, dos estadistas do Brasil, que fariam muito bem se lessem um pouco mais do que leem, se aprendessem um pouco mais do que aprendem, se nutrissem em fontes mais seguras e mais idôneas para realizar o seu trabalho de estadistas. Enfim, é um grande acontecimento nacional o aniversário de 90 anos de Modesto Carvalhosa, e nada nos dá a todos mais prazer do que festejar esse dia. Ministro, muitíssimo obrigada, viu? Um prazer enorme ter a participação do senhor aqui nesse evento. Eu lhe agradeço, Madeleine.